Meu nome não importa. O que importa é o que vivi e o que passei a carregar comigo desde então. Este é o segundo relato que envio, e confesso que escrevê-lo mexe com coisas profundas dentro de mim. Moro em uma cidade pequena, daquelas em que todos se conhecem, e sempre levei uma vida simples, discreta, sem chamar a atenção de ninguém. Estou em um relacionamento há mais de 5 anos, e moro junto com o meu companheiro há cerca de 3 anos. Ele sempre foi um homem correto, trabalhador e nunca deixou faltar nada dentro de casa, mesmo no período em que fiquei desempregada. Sempre reconheci isso e fui grata, mas havia algo invisível pesando sobre mim, algo que eu não conseguia explicar com lógica. Minha relação com a mãe dele, que aqui vou chamar de Dona Esther, sempre pareceu normal. Nunca houve brigas abertas, nunca houve gritos ou discussões. Pelo contrário, tudo era tratado com sorrisos e palavras educadas. Quando sofri um acidente e fraturei um osso do corpo, Dona Esther passou alguns dias em minha casa ajudando com comida e limpeza. Naquele momento acreditei de verdade que existia carinho ali. O tempo passou e com o desemprego comecei a pensar em montar algo meu. A casa onde moro pertence à minha família e no mesmo terreno existem outras construções menores. Meu pai permitiu que eu usasse uma dessas casas para iniciar um pequeno negócio, com a condição de que quando começasse a dar lucro, eu passaria a pagar um valor simbólico de aluguel. Meu companheiro me incentivou. Começamos a reformar o espaço, pintar paredes, consertar portas, organizar tudo com cuidado. Eu me sentia animada. Pela primeira vez em muito tempo, sentia esperança. Foi então que algo estranho aconteceu. Dona Esther não tinha o hábito de aparecer na minha casa sem avisar. Mas naquele dia, ela surgiu de repente, entrou, olhou tudo ao redor e disse, com um tom frio, que aquilo não daria certo, que eu estava perdendo tempo, que nada ali iria para frente e que tudo ficaria parado. Aquelas palavras entraram em mim como uma lâmina. Eu não respondi, apenas ouvi. Assim que ela foi embora, entrei no banheiro, me sentei debaixo do chuveiro e chorei como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim. A ansiedade veio com força, uma crise intensa, daquelas que apertam o peito e tiram o ar. Depois daquele dia, algo mudou. Aos poucos, fui abandonando o projeto. A vontade sumiu, a coragem desapareceu. Eu me sentia fraca, insegura, incapaz. Meu companheiro tentou me incentivar, disse para eu não ligar, mas dentro de mim algo já estava quebrado. As crises de ansiedade passaram a ser frequentes. Chorava sem motivo claro, sentia medo, angústia, um peso constante. Mandava currículos, mas nenhuma resposta vinha. Era como se todas as portas estivessem fechadas, como se algo estivesse bloqueando meus caminhos. No fim do ano, combinei de sair para comer com algumas amigas. Durante a conversa, uma delas comentou que frequentava a Umbanda. Aquilo ficou ecoando na minha cabeça. Comentei que sentia que algo na minha vida estava travado, que nada andava, que tudo parecia emperrado. Algum tempo depois, aceitei o convite para ir a um terreiro. Nunca havia ido antes. Tudo era novo para mim. As músicas, os pontos, as incorporações, a energia do lugar. Havia beleza ali, mas também uma força que me deixava nervosa. Quando chegou minha vez de atendimento, sentei diante de uma entidade feminina. Cometi um erro por nervosismo, não retirei os sapatos e ela pediu que eu tirasse. Assim que fiz, ela me olhou profundamente e perguntou o que eu buscava. Contei sobre minha vida travada, sobre os currículos sem resposta, sobre o medo constante e a ansiedade que me consumia. A entidade então disse algo que fez meu corpo gelar. Disse que uma mulher próxima, ligada ao meu relacionamento, não queria me ver crescer. Disse que palavras carregadas de inveja e intenção estavam sendo lançadas contra mim e que isso estava fechando meus caminhos.
Ouvir aquilo foi como ouvir em voz alta algo que meu coração já desconfiava. A entidade me orientou a fazer um ritual simples, acender velas em um local específico, entregar meus medos, minha ansiedade e cuidar da limpeza espiritual da minha casa, sempre em oração. Segui tudo como foi orientado. Quando acendi as velas, as chamas subiram de uma forma que nunca havia visto antes. Um fogo alto, intenso, quase assustador. Naquele momento, senti que algo estava sendo levado embora. Nos dias seguintes, comecei a perceber mudanças sutis. Eu ainda sentia ansiedade, mas ela já não me dominava como antes. Quando a vontade de chorar vinha, eu respirava fundo e mentalmente pedia força. Era como se um peso enorme tivesse sido retirado das minhas costas. Continuei frequentando o terreiro. Em paralelo, fui convidada por um amigo antigo a conhecer um centro espírita. O ambiente era diferente, silencioso, calmo. Assim que entrei, senti um perfume doce no ar, um cheiro que eu já havia sentido em casa algumas vezes, sem saber de onde vinha. Durante uma sessão, fui chamada para um atendimento espiritual mais profundo. Me deitei em uma maca com luzes baixas ao redor. Uma entidade se aproximou e perguntou sobre meus sonhos, sobre meu descanso. Em seguida, disse que havia uma presença espiritual antiga me acompanhando, algo que precisava ser removido. Outro espírito foi chamado para fazer a limpeza. Durante o processo, senti meu corpo ficar extremamente leve, como se algo pesado estivesse sendo arrancado de mim. Ouvi palavras firmes, ordens sendo dadas para que aquela presença se afastasse e deixasse meus caminhos livres. No final, uma entidade feminina se manifestou e me abraçou. Disse que eu não estava sozinha, que eu precisava parar de abaixar a cabeça, que ninguém tinha o direito de me diminuir, nem marido, nem família, nem sogra. Depois disso, tive mais clareza sobre tudo. Voltei ao terreiro e perguntei diretamente sobre Dona Esther. A resposta foi simples. Disse que ela me via como alguém independente demais, alguém que ela não conseguia controlar. E isso gerava ressentimento. Fui orientada a fortalecer minha espiritualidade, rezar, cuidar da minha energia e não absorver palavras negativas. Com o tempo, consegui um trabalho, mas não era o lugar certo. Mais uma vez fui desligada, mas sem desespero. Eu sabia que ainda não era o momento certo. Hoje sigo em oração, em aprendizado e em fortalecimento. Aprendi que palavras têm poder, que intenção direcionada pode ferir tanto quanto um gesto físico, e que proteção espiritual não é religião, é cuidado com a própria alma. Este relato não é para acusar, nem para julgar. É apenas o registro de uma vivência real, sentida na pele e na alma. Meu nome não é importante. O que importa é o que vivi dentro da minha própria casa e as coisas que começaram a acontecer depois disso. Cresci em um lar simples, com pai, mãe e minhas 2 irmãs. Sempre fomos muito unidos, apesar de convivermos com um problema constante que marcava o ambiente: o temperamento explosivo do meu pai. Meu pai sempre foi um homem extremamente nervoso, daqueles que se irritam por qualquer detalhe, qualquer coisa fora do lugar, vira motivo para discussão. Ele nunca foi violento fisicamente, mas o clima dentro de casa era pesado. As brigas eram frequentes, muitas vezes por coisas pequenas e sem importância, e isso acabava contaminando todos nós. Lembro claramente de um dia específico, um dia que nunca mais saiu da minha memória. Meu pai chegou do trabalho visivelmente estressado. Entrou em casa sem cumprimentar ninguém, foi direto para o banheiro, tomou banho e seguiu para a cozinha. Lá, começou a reclamar de algumas coisas com a minha mãe, apontando problemas bobos, coisas que nem faziam sentido. Depois disso, ele saiu da cozinha ainda reclamando, andando pela casa e murmurando coisas que hoje nem consigo lembrar direito. O clima ficou pesado, silencioso, aquele silêncio desconfortável que antecede uma explosão. Minha mãe tentou ignorar. Nós 3 ficamos na sala, sentadas, tentando não chamar atenção.
Em determinado momento, meu pai entrou no quarto dele. O quarto estava completamente escuro, com a luz apagada. Não havia absolutamente ninguém lá dentro além dele. As 3 filhas estavam na sala comigo e minha mãe também. Eu tenho certeza disso porque estávamos conversando naquele momento. Meu pai começou a passar a mão pela parede, tateando, procurando o interruptor da luz. Ele sempre fazia isso, porque não gostava de acender a luz antes de entrar no quarto. Foi então que algo aconteceu, algo que não deveria ser possível. Quando ele finalmente encontrou o interruptor, ele sentiu claramente uma mão por cima da mão dele. Uma mão firme, quente, como se alguém tivesse colocado a própria mão sobre a dele para impedir o movimento. No mesmo instante, ele deu um passo para trás e saiu do quarto furioso, pronto para brigar. Ele veio até a sala gritando, achando que uma de nós tinha entrado no quarto para provocar. Ele acreditava que alguma das filhas tinha feito aquilo de propósito. Mas quando ele chegou à sala, encontrou nós 3 sentadas juntas, ao lado da nossa mãe. Ninguém havia se levantado, ninguém havia ido ao quarto. A expressão no rosto dele mudou completamente. O rosto perdeu a cor. Os olhos se arregalaram. O tom de voz sumiu. Ele tentou disfarçar. Contou o que aconteceu como se fosse algo sem importância, quase como uma brincadeira. Mas quem conhece um pai sabe quando ele está com medo. E naquele momento, meu pai estava apavorado. Depois daquele dia, o clima dentro de casa mudou. As brigas continuaram, mas havia algo diferente no ar. Um peso, uma sensação estranha, como se algo estivesse observando, como se algo estivesse ali por causa daquela energia pesada que se acumulava dentro de casa. Sempre ouvi dizer que lugares com muitas discussões, gritos e raiva acabam atraindo coisas ruins. Energia ruim chama coisa ruim. Hoje, olhando para trás, acredito que aquilo não foi um simples susto. Algo respondeu àquela carga de ódio constante. Algum tempo depois, tive contato com outro relato que sempre me marcou profundamente. Esse segundo relato não é meu, mas foi contado diretamente por quem viveu. Um homem que conheci e que autorizou que sua história fosse adaptada. Ele sempre foi fascinado por tempo, espaço e possibilidades além da nossa compreensão. Desde criança, acreditava que o tempo não era tão linear quanto aprendemos na escola. Ele dizia sentir que, às vezes, pequenas falhas aconteciam na realidade. Esse homem trabalhava como locutor e técnico de áudio há mais de 2 décadas. Em determinado período da vida, prestava serviço em uma cidade do interior de São Paulo, trabalhando com locução em frente a um comércio, anunciando ofertas para atrair clientes. Em um dia comum, durante a tarde, enquanto fazia seu trabalho normalmente, ele se virou levemente para o lado esquerdo e viu um carro preto passando devagar pela rua. O veículo parou no semáforo por alguns segundos. Ao volante estava uma mulher loira, aparentando cerca de 30 anos de idade. Ele observou a cena rapidamente e voltou a se concentrar no trabalho, anunciando as promoções da loja. Alguns segundos se passaram. Então, por impulso, ele olhou novamente para o mesmo lado. E foi aí que tudo aconteceu. O mesmo carro preto passou novamente. A mesma mulher ao volante, a mesma roupa, o mesmo trajeto. Tudo exatamente igual, como se a cena tivesse sido rebobinada e repetida segundos depois. O choque foi imediato. Ele sentiu um frio subir pelo corpo. O coração acelerou, mas precisou manter a postura porque estava trabalhando. Entrou na loja, bebeu um copo de água e tentou se acalmar. A sensação que ele descreveu foi a de ter presenciado uma falha no tempo. Como se tivesse visto o futuro por alguns segundos ou como se a realidade tivesse dado um pequeno salto para trás. Ele contou essa história para algumas pessoas, inclusive criadores de conteúdo, mas nunca obteve respostas. Ninguém soube explicar o que aconteceu. Algum tempo depois, outra experiência ainda mais estranha aconteceu com ele.
Já morando em outra cidade, em um dia absolutamente normal, decidiu ir ao mercado próximo ao prédio onde morava. Fez as compras tranquilamente, pegou 2 sacolas pequenas e iniciou o caminho de volta para casa. Um percurso que normalmente levava entre 10 e 15 minutos a pé. Ele caminhava devagar, sem pressa, observando a rua, como fazia sempre. Não correu, não acelerou o passo. Mas, de forma inexplicável, em apenas 5 minutos, ele já estava na portaria do prédio. Ele ficou confuso, olhou para o porteiro sem entender. Perguntou se tinha acontecido algo estranho. O porteiro respondeu que não, tudo estava normal, um dia comum. Mas não havia como aquele trajeto ter sido feito naquele tempo. Algo simplesmente não fechava. Era como se alguns minutos tivessem desaparecido. Ele descreveu a sensação como um salto no tempo, como pular uma cena de um filme sem perceber. Um vazio entre 2 momentos. O mais impressionante é que ele estava completamente lúcido. Não fazia uso de álcool, drogas ou qualquer substância. Estava consciente, saudável e atento. Essas experiências o marcaram profundamente. Até hoje, ele acredita que existem brechas no espaço e no tempo, pequenas falhas que, em raros momentos, algumas pessoas conseguem perceber. Esses relatos mostram que talvez a realidade não seja tão sólida quanto imaginamos. Que emoções intensas, energia acumulada ou até mesmo fatores desconhecidos podem provocar manifestações que fogem da lógica humana.